Evangelho, domingo da segunda semana do tempo da Quaresma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha. E transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas que nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os cobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Domingo da segunda semana do tempo da Quaresma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos abrindo hoje, meus irmãos e minhas irmãs, o itinerário da segunda semana desse tempo especial em que nos preparamos para celebrar a Páscoa do Senhor. Esse itinerário longo de conversão que o Senhor nos propõe como testemunho do nosso amor por Ele, como testemunho, melhor dizendo, da resposta a esse grande ato de amor de Deus por nós. E como é significativa as leituras de hoje, do Santo Domingo. A Santa Liturgia nos trouxe o 9º capítulo do Evangelho de São Marcos com a narrativa da transfiguração do Senhor. Mas a segunda leitura de hoje, retirada da carta de São Paulo aos Romanos, nos dá uma linha de orientação para a nossa meditação. Quem poderá nos separar do amor de Deus? Quem poderá nos separar do amor de Deus? Deus escolheu, na plenitude da sua liberdade, na plenitude da sua soberania, Ele escolheu amar-nos. O Onipotente tomou uma decisão: calem-se céus e terra, pois Ele irá falar. E a decisão dele é: eu amo e amarei para sempre. A decisão do Onipotente é que nós tenhamos vida e essa vida seja em abundância. Hoje também, no Evangelho, solenemente, Deus Pai falou: Eis meu Filho muito amado, escutai-o. Deus dirige a sua voz para nós e nos entrega a palavra que nos assegura a vida. O Senhor não apenas quer que vivamos, mas nos entrega a palavra necessária para que possamos permanecer na vida. E vamos falar disso já já, a respeito da atitude do discipulado. Mas a afirmação de São Paulo hoje, na segunda leitura, nos deixa claro que não há modo de nos separarmos de Deus, a não ser um, que eu queira estar longe dele, porque ele já declarou solenemente que jamais nos abandonará. Jamais nos abandonará. Deus declarou por nós a vida. E se olhamos aqui na primeira leitura de hoje, a imagem, a narrativa do livro do Gênesis a respeito
do sacrifício de Isaac, normalmente apresentamos com esse título a narrativa que ouvimos hoje na primeira leitura. O Senhor está colocando à prova o coração de Abraão para que Abraão tenha vida. Como assim, Padre? Mas estava em jogo a vida de Isaac. Estava em jogo a vida de Abraão. Deus não queria a morte de Isaac porque, como sabemos, ouvindo os profetas, Deus não deseja a morte, mas a vida. Ele que solenemente vai dizer no livro do Deuteronômio ao povo de Israel: eu vos dei o bem e eu coloquei diante de vós o bem e o mal, a morte e a vida, e vos digo, escolhi a vida, não sejam tolos, escolham a vida. O meu desejo é que possais escolher a vida e possais viver em abundância, em eternidade. O Senhor que propõe a vida não poderia desejar a morte de Isaac. Então, Padre, o que o Senhor quer dizer com isso? Para que Abraão pudesse ter toda a vida que Deus havia sonhado e desejado para ele, era preciso que tudo na vida de Abraão pertencesse a Deus. Ter a coragem de entregar tudo, de confiar tudo em suas mãos. O desafio do sacrifício de Isaac era um desafio intenso para que o coração de Abraão pudesse escolher e receber a vida. Ter tudo entregue nas mãos do Senhor. Não se trata de um desafio fácil. Em absoluto, não era. Mas era um desafio que o levava à experiência da vida, à totalidade da vida. Tudo aquilo que entregamos ao Senhor, meus irmãos, Ele que é o eterno e onipotente, Ele que é o autor e princípio de todo o bem, o autor e princípio da vida, Criador de todas as coisas, tudo aquilo que entregamos a Ele permanecerá pleno de vida, pleno de amor. Pois em Deus está a plenitude da vida e, por consequência, a plenitude do amor também. O que, ao longo dessa segunda semana da Quaresma, que é seu, precisa ser mais do Senhor. Faz essa pergunta para você hoje. O que eu ainda preciso entregar para o Senhor na minha vida? E aqui não falamos só de objetos ou de situações vividas por nós, mas, muito concretamente, o que, na minha experiência pessoal, precisa ser mais do Senhor. Talvez eu ainda esteja dando ouvidos a tantas coisas, tendo um coração muito inquieto pelas situações de ansiedade que a vida me apresenta. Tenho entregado ao meu Senhor as inquietações do meu coração? Isaac era o tesouro maior de um pai estéril que foi agraciado por Deus com a prole. Deu à luz a Isaac. Era o tesouro maior. Isaac era a alegria da vida de Abraão. Bom, entregar os nossos problemas, tendo em conta que Deus se dispõe sempre a vir em nosso socorro, não seria tão difícil. Mas dizer para Ele: pode dispor de tudo, Senhor, inclusive daquilo pelo qual eu sinto mais empatia, ou aquilo a que me sinto mais ligado por um laço de segurança, por um laço de certa serenidade e de certa convicção pessoal, pode dispor disso também, pode dispor da minha vocação, pode dispor da minha casa, da minha família, pode dispor, Senhor, da minha saúde, pode dispor, Senhor, do vigor do meu corpo, do ânimo de minha alma, pode dispor, Senhor, dos meus ouvidos e dos meus lábios, pode dispor, Senhor, de tudo que me pertence, pois tudo é teu.
essa declaração ela é mais exigente. Deus colocou à prova a Abraão para que Abraão declarasse essa verdade diante do Senhor. Senhor, tudo te pertence. Tudo que me destes a ti pertence. Ao entregar Isaque, restaria apenas Deus. A minha herança, enquanto Abraão poderia dizer, a minha herança, Senhor, foi a tua voz. Foi a obediência à tua palavra, porque o filho me destes, e ele era o testemunho do cumprimento da tua promessa de amor diante da minha humilhação, diante da minha vergonha. Mas agora que eu entreguei, o único sinal que fica, que sobra, é a escuta da tua palavra. Abraão, entrega-o para mim. Então Abraão está escolhendo ficar na obediência com aquilo que o Senhor lhe pediu. Eu só tenho, acabou tudo. Isaque morreu, eu só tenho agora a sua palavra, Senhor. Não compreendo porque me pedistes, poderia dizer Abraão. Não compreendo porque me pedistes. Mas concretamente o que ia sobrar era apenas a escuta. Agora, Senhor, fala. Eu entreguei tudo, sobrou apenas a sua palavra. Não tenho mais nada. Fala, Senhor. Aqui em Abraão estamos vendo, meu irmão, minha irmã, a imagem do discípulo de Jesus. O discípulo de Jesus é aquele que tem para si apenas a palavra do Senhor. Ali está todo o seu tesouro. Fala, Senhor, os meus ouvidos são teus. Eu quero ouvir a tua voz e não uma outra. E ali tem tudo o que eu preciso. Se olharmos com atenção a imagem, ou melhor, a narrativa da transfiguração, vamos ver isso na teofania, ou seja, na manifestação de Deus. Eis o meu filho muito amado, escutai-o. A voz do Pai solenemente se fez sentir aos 3 discípulos que acompanhavam Jesus e também a Moisés e Elias que estavam ali. Escutai-o. A esse momento da caminhada discipular, os discípulos, meus irmãos, já haviam compreendido que Jesus era o Messias. Já haviam também compreendido que o seu caminho messiânico levava até a cruz, mas ainda não tinham conseguido alcançar a compreensão do significado de ter que passar por todo esse sofrimento da cruz. Faltava ainda essa compreensão que estava sendo amadurecida aos poucos. Qual a razão? Como assim pode haver algo de glorioso num caminho de sacrifício, no caminho da cruz? Como assim pode ter algo de glorioso em todo esse padecimento? Em tudo isso que o Senhor está dizendo. Muitas vezes o plano de Deus na nossa vida nos supera desse mesmo modo. Não conseguimos alcançar com clareza tudo aquilo que está sendo proposto e que está por ser revelado depois daquele itinerário de dor e de sacrifício. Mas o discípulo é aquele que confia no Senhor. Olha aí a imagem de Abraão, o itinerário de sacrifício, pegando o filho desde o momento em que ouviu a voz do Senhor, juntando os servos, pegando a lenha, colocando nas costas do menino, subindo, ouvindo o menino dizer, temos a lenha, temos o fogo, onde é que está o cordeiro? Um itinerário marcado por inúmeras passagens de grande sacrifício para um coração de pai. Viver uma experiência como essa, meu amigo, não deve ter sido por nada fácil. Mas durante
todo esse itinerário, onde cada vez mais a angústia e o sofrimento se aproximavam do coração e tomavam conta do coração e do ânimo de Abraão, do patriarca, ele permanecia na palavra do Senhor. Em nenhum momento Abraão pisou à direita ou à esquerda daquilo que o Senhor lhe disse. Não respondeu algo que não fosse a verdade para Isaque. Deus há de prover, meu filho, a vítima para o sacrifício. Deus há de prover. E com que coração esse pai não deu essa resposta? Deus há de prover, meu filho. Pois a dor de Abraão já pertencia ao Senhor. Deus há de prover. Não é que lhe faltasse a coragem de dizer a Isaque que seria ele aquele que Deus pediu para que fosse oferecido, mas Abraão transmite a seu filho a certeza que está presente nessa verdade. Deus por nós é sempre providência. Deus há de prover. Em outras palavras, na hora do sacrifício, Ele virá em nosso socorro. Na hora do sacrifício, Ele estará conosco. Se Ele provê, é porque Ele acompanha, Ele conhece, Ele está junto e Ele não abandona. Deus há de prover, meu filho. E Abraão caminha nesse itinerário marcado pela dor, nesse itinerário que poderíamos dizer rumo ao sacrifício, e caminha firme no Senhor para ter apenas a palavra do Senhor como sua herança. Assim o discípulo é chamado a acompanhar, a caminhar com Jesus durante o itinerário dessa vida, que é o itinerário do nosso Calvário, até o dia em que entregaremos o nosso espírito nas mãos do Pai. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, dizemos todas as noites nas completas, repetindo diariamente aquele ato que no momento derradeiro da nossa passagem, solenemente o faremos. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. É hora de deixar esse mundo para permanecer em Ti. Como deixaremos esse mundo e tudo aquilo que aqui está, se não aprendemos desde agora a entregar tudo para o Senhor? O discípulo é aquele que caminha sob a certeza de que a palavra do Senhor é aquela que não pode faltar. Por meio da sua palavra, Deus criou todas as coisas e fez nova todas as coisas. Se algo não pode faltar, é a palavra do Senhor em nossa vida. Se algo não pode faltar para sermos discípulos de Cristo, é a nossa aliança com essa palavra. Guardá-la no coração e escutai-o. Eles vão caminhar junto com Cristo até a cruz e vão acompanhar o Senhor após a ressurreição, dar-lhes o mandato de evangelizar até os confins da terra. O Senhor vai revesti-los com autoridade e poder para que realizem curas e prodígios. O Senhor vai inspirar em seus lábios palavras de sabedoria para combater todos aqueles que se levantam contra a verdade, para chamar os homens à conversão. Tanto da sua glória será conhecida após a cruz, após esse caminho que nos leva em direção à cruz. Tudo isso está contido, mas será conhecido no momento oportuno que Deus assim dispôs para que fosse conhecido. Então também na nossa vida, em muitos momentos o Senhor nos pede que nós possamos escutar e seguir. Agora, assim como a transfiguração foi um sinal da glória do Senhor, uma manifestação da glória do Senhor,
o rosto transfigurado de Jesus, as vestes transfiguradas, a presença de Moisés e Elias, a lei e os profetas, todo o Antigo Testamento agora diante do Novo Testamento, todos esses sinais e símbolos que estão aparecendo, eles se compõem para dar aos discípulos um testemunho da glória do Senhor que acompanha todo esse percurso. Não era para que os discípulos pudessem continuar, mas para que eles pudessem alcançar um pouco mais, que após o caminho que nos leva à cruz se revela a glória dos céus. O Senhor diz que eles declarem após a ressurreição, que eles pudessem dar o testemunho após a ressurreição. Mas eles já levavam consigo no coração a experiência daquilo que viveram. Seria compreendida também essa mais tarde, mas a experiência já foi dada. Quantas experiências o Senhor não nos deu com uma palavra de salvação, com um livramento, com um ato de socorro? Quantas vezes ao longo da nossa vida, quem sabe até com experiências extraordinárias de sensibilidade da presença de Deus, nós já não tivemos, digamos assim, a oportunidade de recolher um testemunho da glória do Senhor que se revela por detrás do nosso caminho como discípulo de Cristo. Não se esqueça, o caminho do discípulo de Cristo é tomar a sua cruz e seguir seus passos e vir atrás de mim. Esse é o caminho do discípulo, nosso caminho. Então estamos no itinerário que é próprio itinerário que nos leva ao sacrifício, à entrega, à cruz. Mas quantas vezes ao longo da nossa vida, não só num retiro espiritual que você tenha feito, mas até mesmo na tua oração pessoal em casa, ou na visita ao Santíssimo Sacramento, ou em alguma missa, nós já vivemos sim uma experiência desse poder glorioso de Deus que nos acompanha. E essas experiências que o Senhor nos concede, dentre outras coisas, são para confirmar que esse itinerário, mesmo sendo marcado por muitas dores, lutas e sofrimentos, nos leva para a glória. Não desista jamais de entregar a sua vida por amor. Não desista jamais de ouvir a voz do teu Senhor. Nenhuma outra voz merece mais atenção em nossas vidas do que a voz do Senhor. Foi o próprio Pai quem testemunhou. Escutai-o. Pedro, naquele momento agitado, pede algo que é transitório. Preparar 3 tendas para permanecer ali. Mas a proposta de Deus é muito maior do que permanecer ali. A proposta do Senhor é que caminhemos para a glória. Isso significa deixar aquela montanha e seguir para Jerusalém, seguir para o sacrifício, seguir para a cruz, mas para conquistarmos a glória. Assim muitas vezes caminharemos também. E precisamos de uma firme esperança. Essa segunda semana nos abre na direção dessa firme esperança e nos chama a esse compromisso à luz da transfiguração do Senhor. Escutemos. Bom recordarmos que a nossa vida de discípulos é tomar a cruz de cada dia e seguir os passos do Senhor. Escutando a sua voz, vamos caminhando no calvário dessa vida, vamos caminhando no itinerário desse tempo, com uma viva esperança, recolhendo os sinais da glória do Senhor que se manifestam, para que nós possamos firmemente caminhar até o sacrifício redentor, até a entrega da nossa vida com Cristo pela salvação das almas. Vamos caminhar para lá, mas ao longo do tempo o Senhor vai nos dando os sinais da sua glória que vão confirmando a nossa esperança e renovando a nossa declaração de fé. Senhor, creio e escolho a sua palavra, e nessa palavra caminho por toda a minha vida. O Senhor esteja convosco,
Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Rainha dos Apóstolos, a Santíssima Virgem Maria e São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.